gente, afastamento de presidente da Assembleia Legislativa da Bahia pode impactar na Leã. O afastamento do presidente da Leã da Bahia, né, pelo STF, pode influenciar realmente o caso de Roberto Cidade, que foi eleito, né, para um terceiro mandato na Aleã. E o nosso querido Davidson Cavalcante fala pra gente sobre isso. Boa noite, Davidson. Tudo bem? Na paz, Bruno. Me conte isso aí. O que isso tem a ver com o Amazonas? Acende um alerta, né? Porque os rumores nos bastidores da Assembleia é que há sim uma preocupação. Claro, ela não é pública, mas o ministro Cristiano Zanin, no dia 5 de fevereiro agora, pediu para que a Assembleia explicasse a reeleição de Roberto Cidade, ele que está em um terceiro mandato, tomou posse no dia 3 de fevereiro, a nova mesa diretora, mas uma decisão de segunda-feira agora do ministro Gilmar Mendes, que ela é provisória, ela é liminar, mas acende aí um sinal amarelo, afastou o presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, justamente por uma recondução ao terceiro mandato. Adolfo Menezes, que inclusive recebeu até com muita estranheza essa decisão, movida, inclusive, né, o pedido para o afastamento foi movido por um deputado estadual da Bahia, Hilton Coelho, que pediu o afastamento alegando aí uma inconstitucionalidade nessa recondução ao terceiro mandato. Tem sido um problema no Brasil, porque como não havia um entendimento, pelo menos universal, Bruno, sobre a recondução de mais de uma reeleição, isso aí agora está parando nas mãos dos ministros da Suprema Corte. E o caso do Roberto Cidade é outro precedente, assim como também existe uma situação em Tocantins que é muito parecida, que pode aí, evidentemente, abrir um alerta para a situação que a cidade hoje se encontra. A Procuradoria, eu procurei conversar, a Procuradoria da Assembleia, tem até hoje, inclusive o prazo dado pelo ministro, foi 5 dias úteis, a Procuradoria já está trabalhando para responder os questionamentos de Zanin, que vale lembrar, o Zanin, ano passado, ele invalidou aquela eleição antecipada que deu, inclusive, o terceiro mandato para o Roberto Cidade. Logo, houve uma nova eleição, não teve uma chapa concorrente, foi chapa única, o Cidade foi praticamente aclamado e tomou posse esse ano. Essa situação agora, ela é uma situação que também pode ser um pouco diferente. Mas o que significa isso diante do jogo político amazonense? O Roberto faz parte do grupo de Wilson Lima, existe uma articulação política em andamento e toda essa reviravolta pode mexer nesse tabuleiro. Por isso que é importante a gente observar, sim, que afinal de contas é o Poder Legislativo do Estado, que é uma máquina política, um potencial de articulação, e Roberto Cidade é o presidente hoje desse poder, tem interesse aí sim em toda essa situação que pode aí validar ou não a permanência dele no comando da casa. Lembrando, a Procuradoria se ampara, a Procuradoria da Assembleia, tá? Se ampara em uma decisão do STF que proíbe a recondução de mais de uma reeleição a partir de 2021. A primeira vez que Roberto Cidade foi presidente foi em 2020. Isso ainda ali durante o período da pandemia. Mas, Brunoso, esse entendimento agora tem que cair na mesma sintonia que o Zanin e que também o colegiado do STF, porque essas decisões todas devem ir parar na mesa do plenário da Suprema Corte, por isso é importante a gente observar. A gente fala agora sobre um outro assunto. O primeiro grande desafio do Matheus Saega à frente de Parintins é a divulgação, né, do festival ali, né, de Parintins. Ele fechou com a Embratur, né, ali em Brasília. E aí? A gente tem que observar o seguinte, né? Parintins, desde uns tempos para cá, você teve lá no passado, você não só viu a força do festival folclórico, mas viu o quanto politicamente ele pesa, né? Muitas autoridades, pouco, não. Muitas. Você vê lá. Acho que toda a classe política está ali, né? É porque antigamente, quando você falava em imersão turística no norte, a primeira coisa que vinha, claro, o Festival de Parintins sempre foi muito conhecido pela região, mas falava muito no Círio de Nazaré com essa prospecção aí, que vai além, realmente, do domínio da nossa região. Mas não, agora o festival, ele tem uma dimensão nacional e o intuito agora é fazê-lo ir além do país. E o Matheus Assayag, prefeito que tomou posse recentemente, sucedendo Bi Garcia, esteve em Brasília, acompanhado ali do deputado federal licenciado Saulo Viana, para articular ali parcerias, investimentos para a Ilha Tupinabarana, inclusive para o Festival de Parintins. Ele esteve no Ministério de Portos e Aeroportos, conversou com o ministro a respeito de investimentos para o aeroporto de Parintins, porque, querendo ou não, movimenta toda essa parte turística e financeira,
e esteve na Embratur com Marcelo Freixo, que já esteve em Parintins. Marcelo Freixo se comprometeu a colocar a estrutura da Embratur, a estrutura federal, para ajudar Parintins nessa divulgação. Eu soube nos bastidores que esse encontro, essa articulação, que o Matheus Assayag esteve presente, além do Salo, teve a participação dos senadores Eduardo Braga e Omar Aziz ali para que abram as portas do governo federal para Parintins. Matheus Assayag aí, que é muito experiente no Poder Legislativo, agora está vivendo a rotina de ser prefeito do terceiro maior colégio eleitoral, que é um colégio decisivo, não é à toa que chama a atenção. E, assim, só que uma informação para quem está observando a política, inclusive você de Parintins. Parecia, né, que depois da sucessão, os trabalhos dariam uma trégua. Não, a gente vê realmente o prefeito ali em movimentação, porque, afinal de contas, é um colégio que chama não só atenção turística, mas política. Nos últimos 10 anos, as principais eleições, inclusive como a eleição do ano que vem, uma eleição estadual, tem sido decidida em Parintins. Daqui a pouco, no próximo bloco, a gente fala sobre, sabe o quê? Ele, Alberto Neto, que já se articula aí pro Senado, né? E daqui a pouco a gente vai falar Alberto Neto, que já se movimenta pro Senado, já é pré-candidato, é isso? Nos bastidores, essa é a fofoquinha, né, do momento. Esse é o rumor do momento. Os mosquitinhos, carapanãs, né? Se você é de outro lugar do Brasil, os pernilongos, né, os borrachudos. Mas, enfim, a gente está observando, Brunoso, que essa movimentação está séria, né? Em Brasília, uma fonte me contou que o Alberto Neto estava ali conversando com um deputado estadual aqui do Amazonas, e o deputado chegou brincando, aquela brincadeirinha, sem querer, querendo, cumprimentando o Alberto Neto e já o chamando de meu senador. Não é de hoje, entendeu, que a gente observa que esse movimento de Alberto Neto carrega aí a possibilidade do PL, quem sabe, indicá-lo para essa disputa. Recentemente também, isso umas 2 semanas atrás, eu soube que o Alberto conversou com o Bolsonaro, conversou com os filhos do ex-presidente da República, se colocou à disposição, recebeu um joinha, né, aquela coisa, não, tá legal, é importante, é interessante, porque o Alberto saiu derrotado das eleições para Davi Almeida, mas internamente ganhou muita moral com a família Bolsonaro. Mas a gente sabe, é só para fechar esse comentário, e aí, no dia seguinte, o próprio Bolsonaro falou de protagonismo do PL, querendo candidaturas do partido de direita no Brasil todo, envolvendo inclusive aqui o Amazonas. Então, pode ser que Alberto Neto já esteja articulando mesmo isso, mas a gente tem que lembrar só um detalhe, nos bastidores também circulam informações de que o Wilson Lima estaria interessado, caso se candidate ao Senado, ter o apoio da sigla bolsonarista, ele que tem ali conversado bastante com Alfredo Nascimento, que é quem chefia o partido aqui no estado. Olha, essa disputa para o Senado vai ser interessante. Se o desenho se consolidar como a gente pensa, a pré-campanha vai ser tão animada quanto a própria campanha do ano que vem. Já está sendo, né? Já está sendo aí. Imagina as peças que vem aí, né, professor? Até amanhã. Até amanhã.